Fala. Oi, turma, tudo bem? Eu tava conversando com o Paulinho aqui, tava fazendo algumas pesquisas, passei algumas semanas meio desaparecido, porque dei umas estudadas e alguns problemas de ordem, reunião na sinagoga onde eu frequento, aí agora tem toda essa confusão aí. Mas uma coisa que eu tava falando pro Paulo que de uma pessoa e de uma história muito complexa, que tem verdades e que tem mentiras. Essa cidadã aqui chamada Emma Harley Smith. Na verdade, quando eu entrei na igreja, eu posso falar 3 minutos, depois eu vou deixar o Paulinho falar. Quando eu entrei na igreja, eu assisti duas palestras sobre ela, mas pouco se fala sobre a história de Emma Smith, né? Pouco se conversa. Primeiro porque ela foi excomungada, ela foi expulsa, juntamente com o filho dela, né? Ela foi responsável dentro da igreja na época, né? E foi contrário às declarações de Brigham Young, porque tem um capítulo chamado Começo da Tribulação aqui, sobre Missou e sobre a nova ordem de casamento, né? Que ele lançou uma ordem sobre casamento, sobre processão, sobre finalidade. Ah, Joseph Smith, olha, o nome está mais ou menos assim: seguidores de Joseph Smith e seguidores de Brigham Young. Brigamitas e Josemitas. É o nome que do contexto que está aqui, e depois eu mando uma cópia traduzida. Mas tem uma coisa que eu estava falando para o Paulo que é muito interessante. Essa história, ela tem uma relação com agressão, ela tem relação com abuso sexual, ela tem relação financeira, ela tem relação com crime, ela tem relação com cultura dessa associação, né, que eu fiz parte durante anos. E uma coisa muito cômica. Hoje a comunidade de Cristo, ela é proprietária das áreas onde tem a casa de Joseph Smith, onde tem templo de alguns templos mais, os templos mais antigos, a propriedade da igreja da comunidade de Cristo que era restaurada. Na verdade, a igreja que tem hoje não é de Joseph Smith, é a igreja de Brigham Young. Como o Paulo mesmo falou uma vez, tem uma coisa muito interessante. Talvez ele chegou a ser pior do que o Joseph Smith. Não estamos falando mal, não estamos esculachando, esculhambando a história da igreja, nem cuspindo no prato que comeu, não é? A questão não é essa. A questão é duas coisas que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente tem que ter. Será que a história de Emma Smith, ela não pode ser traduzida hoje como abuso mental? Será que uma mulher que pegou o marido na cama fazendo sexo com uma prostituta, será que essa mulher tem que se calar? Ou ela pode jogar a mulher da escada e meter a murrada no meio da cara? Eu acho que boa parte das pessoas que eu conheço, em vez de dar dando a murrada, davam uma surra para vagabunda. Não, mas assim, não era só uma vagabunda, né? Tinha 80. E olha o problema que surgiu aqui. Joseph Smith é assassinado, é linchado, porque ele foi linchado, né? Levou um tiro, coitado, né? Vamos ter pena do pobre. Então, só que ele tinha 80 mulheres. Ai, Paulo, mas ele fez isso porque ele não fez isso para fazer sexo e nem fazer filho e mulher dos outros, era menos uma cerimônia do templo. Não, e se ele fez isso com criança de 13 anos, 14 anos? Complicado, né? Ah, eu não quero saber a igreja verdadeira. Se a história contada ela não é verdadeira, a igreja não passa a não ser verdadeira. E outra coisa, não existe religião politeísta poderosa, de uma nomenclatura única e classista melhor do que as outras. Isso cria muitos problemas. Você deixaria seu marido ir para a casa da vizinha e trazer a vizinha e você dormir do lado? É uma pergunta.
Você gostaria que seu marido fosse dividido entre 80 mulheres, fizesse sexo com prostitutas e com animais, inclusive com ovelhas, e depois se afirmar que ele fala com Deus e Jesus Cristo e não tem provas cabais? Pesado, né? Vou deixar com o Paulo falar. É muita pergunta que não vai ser respondida, porque a igreja não faz questão de responder. A igreja não vai fazer nunca questão de responder, porque a igreja sabe que é mentira. Pode falar, meu amigo Paulo. Eu falo demais. Ó, não, tranquilo, porque as suas introduções são boas, né? Então Obrigado. pode falar bastante. Sabe o que que é, cara? A gente falando sobre isso, eu agradeço aí o tempo da fala, eu vou É. tentar discorrer agora aqui. E eu- a Emma Smith, por exemplo, ela é uma pessoa que a história dela, como você falou, foi muito negligenciada na Igreja Mormon Sud que a gente conhece hoje. Por Uhum, mais que fala, Sociedade de Socorro, olha lá, ela que estava à frente, eles ignoram o fato de que ela tentou fazer de tudo, por exemplo, para seguir o que o marido queria. Mas uhum, acabaram, foi excomungada, tudo, teve que levar os filhos. Então, é muita coisa que foi deixado para trás para que pudesse começar uma nova história. Ninguém está uhum. falando mal, mas não tem como falar tão bem também assim Pois é. de Brigham Young, tá? Desculpa, mas não tem como falar tão bem dele, mas tudo bem. Não vamos falar mal, mas não vamos falar tão É. bem porque não dá. Mas ele é um cara, por exemplo, que ele quis ser autoritário. Me falaram dessa palavra. Essa palavra eu ouvi uma vez, um cara que estava lá no templo. Olha, Hum, Brigham Young estava firme na igreja, hein? Ele falou assim: ó, Brigham Young ele foi oportunista. Talvez foi Deus que mandou, mas estava na igreja, por isso que acho que eu ouvi essa frase depois, foi Deus que mandou. Então, ele foi oportunista a ponto de que morreu o cara lá, o Joseph Smith, eu era o braço direito dele, pô, quem que não vai querer? Pô, eu vou ficar à frente da igreja. Já tinha aqueles, os comparsas que estavam seguindo, que também tinham uma certa respeito por Brigham Young, por estar bem próximo de Joseph Smith. Ele falou, então se ele levantou a mão que agora ele quer ser o profeta, muitos vão seguir. O único problema é que eles negligenciam a história da Sud, hoje negligencia a história da Emma Smith, né, o que ela queria. E ela viveu todo esse. Olha, a própria Vânia, ela fez um vídeo, ela citou lá, não lembro o documento, do historiador, acho que hum. Paulo você deve ter visto já alguma coisa sobre isso no que você está estudando. Mas diz que a Emma, ela relatou que a poligamia de Joseph Smith, ele tirou a poligamia do inferno, porque ela não gostava disso. Além de ela ser autoritária, como você falou, era uma mulher, como você falou também, explosiva. Por isso que ela chegou até, eu vou empurrar, a mulher estava com meu marido na cama, vou empurrar ela escada abaixo. É como toda mulher, muitas mulheres talvez fariam isso, mulheres não façam isso, não é legal agredir, só sai e vai embora se você não gostou, né? Não vamos incentivar ninguém a nada aqui, fazer nenhuma atividade assim. Mas olha só, cara, a Amy Smith, vamos encarar aqui, ela sabia de todos os podres do marido mesmo, Paulo, que nem você estava falando Sabia, um pouquinho nos sabia. bastidores. E, e ela sabendo dos bastidores, eu vou falar uma coisa mais a fundo ainda, para todo mundo ficar pensando aqui. Eu mandei uma vez uma história para a Vânia de uma pessoa que me procurou e eu não consegui ler a história. Ela me doía aquela história. Era para eu ler. A pessoa mandou para o Mormon Maova. Sei. Eu falei, Vânia, por gentileza, você pode ler isso aqui? É, Essa história no tem seu coisas também coração? que eu recebo que eu não tenho coragem, que eu passo, que eu não Eu não consigo. consegui. Eu tava, cara, me dava trilhões de tiros. Pá, 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 dando na Sistema cabeça. Mas nervoso, peraí, então tudo abala, bem. etc. Isso, é. Isso aí era o quê? Era a história de uma moça que ela me mandou, Hum, que contando, ela já era agora adulta, né? Então, 40 anos, ela hum, estava falando uma coisa de 16, 17, que uma vez ela estava entrando na igreja, a melhor amiga dela era a esposa do líder da ala, e a uhum. melhor amiga dela entrando na igreja, e a mulher estava arrumando uma facilidade daquela moça ficar com o próprio marido, o bispo. Ela era uma Eu vi essa intermediadora de história, já vi. mulheres. Você ouviu, né? Eu mandei para a Vi. Vânia. Eu não consegui ler, ó. Tava falando agora, dá até um Eu negócio, mas lembro, eu beleza. lembro. E aí eu fiquei só pensando, tá? Olha só o que eu acabei linkando na cabeça, que doideira. Mas, assim, a Emma, ela sabia das falcatruas do marido. Hoje também tem algumas pessoas que talvez facilitam para algumas pessoas. Não sei, não vou falar da igreja, mas esse é um Sei. caso. Uma pessoa mesmo contou. Hum. Então, é umas similaridades que a gente vai vendo com as coisas hoje, mas é só um detalhe que eu quis falar. Que tá vendo como a história é forte? Imagina lá atrás, cara. E eu não aí a gente já vi gente falar assim, não sei se eu culpo a Emma, porque ela sabia de tudo, ou se eu não culpo porque ela sofreu demais. Cara, Sabe por que que a gente não pode culpar a Emma? Tem um então motivo fica aí.
Fica entre o céu e o a inferno, época a né? mulher não podia se divorciar, não existia divórcio, entendeu? Então, Imagina como é que era na cabeça. É verdade. ela tinha muitos filhos, ela tinha um número de filhos bem, ela é um número muito grande. E assim, a morte de Joseph Smith, eu acho que ela caiu como uma bomba. Porque se você vê na história da igreja, você vê que na medida que ele é assassinado, o Brigamian vai embora com os carroções. Em seguida, em questão assim muito rápida, sequencialmente. Então, a gente para e pensa, tem uma coisa que a gente, olha só, o povo mandando mensagem aqui, então deixa para lá. O que que Ô, Paulo, só acontece? fazendo um parênteses onde você está aí. Ele, antes de ir embora com os carroções, tudo que você falou, Hum, ele chegou, né? Você que está lendo a história a fundo, ele chegou a fazer a proposta para Emma se ela queria ser uma esposa plural dele, né? E continuar com eles. Não chegou a ter chegou, essa proposta? chegou, Aí ela falou: chegou. não, isso aí eu não quero nunca mais, né? Acredito Não, eu. porque assim, o que que acontece? Com a morte dele, era ele que sustentava ajudava aquela comunidade. Era uma comunidade em Missouri, ali, Uhum. é bem pequena, é até uma vila muito pequena. É do tamanho, deixa eu te dizer, do tamanho, é menor do que Osasco. Missouri não é grande, tá? Então, o que que aconteceu? Quando ele saiu, tudo que era de valor naquele lugar, com medo do povo da revolta, com medo daquela galera, ele partiu, foi embora. Só que ela ficou. Ela ficou. Ficou ela e ficou as mulheres e ficou as crianças. Então, depois de muito tempo de miséria, de um tempo de miséria, de problemas, ela soube que eles chegaram no Lago Salgado e ele se dirigiu, o filho dele se dirigiu ao Brigamião, um filho mais, o que era mais cotado para ser o substituto de Joseph Smith, porque, na verdade, o Joseph Que Smith, é o que ele queria, que é o que ele, Joseph Smith ele, queria, né? ele tinha combinado, ele, olha, se isso acontecer, é esse o... E, assim, ele foi lá e, olha, isso que você está dizendo não aconteceu nada, tudo isso é mentira, não tem outra testemunha, você está mentindo, lá, 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 lá. Sai daqui. A Vânia sabe dessa história, sai daqui, porque... Aí, então, o que acontece? Ele foi expulso da conferência, porque ele não aceitou aquilo, e, em seguida, tinha outro problema, que era ele não voltar dali e os brigamitas tomar conta do que sobrou deles. Eles ficaram na miséria, eles passaram fome. Então, eles foram excomungados por não concordar. E outra, esse livro aqui, Emma, ela foi expulsa por causa do que está escrito aqui. Ela escreveu esse livro, que está no número de edição bem distante. Ela escreveu um livro falando todas as afirmações do que ele tinha conversado com ela e do que ela sabia, que ele não tinha visto Deus Jesus Cristo tranqueira nenhuma. A história do Cogumelo era real, a história do Cogumelo é real, porque, veja bem, você pode conversar com qualquer psicólogo, com qualquer psiquiatra, com qualquer analista, qualquer sociólogo. Se você vê o contexto da história do Joseph Smith, você vê que ali tinha o que a gente chama de noia, né? A gente chamaria de noia. O cara não é maconha. O cara via anjo voando, mano. O cara via, o cara expulsava É. Beelzebub, mano. Então assim, não estou dizendo que Beelzebub não existe, não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus, dizer uma coisa, ai, não, não é isso. Mas assim, ele usava alucinógeno. E pode ser que uma dessa sequência do alucinógeno tenha criado na cabeça dele essa história. A gente pode ser vítima da história do alucinógeno. Por exemplo, eu conheço um amigo meu que conversa com a parede, fuma maconha. Então, assim, E em terapia, Paulo, só fazendo um parênteses, as é, pessoas chegam falando, às vezes, coisas que nunca aconteceram, mas por isso mesmo, ou ela sonhou, foi alguma coisa que foi tão vívido na cabeça que ela conta como verdade. Para ela, ela tomou como verdade, para as sim, pessoas saberem que isso sim, aí existe na mente das sim. pessoas. Ela toma, É. às vezes, para dizer simplesmente, aconteceu, pode falar o que você quiser, para mim Eu acho aconteceu. que ele, entre Brigham Young e o Joseph Smith, eu acho que o Brigham Young, ele se tornou uma pessoa mais perigosa.
Porque assim, o Joseph Smith morreu, morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou, né? Só que o cara não, o cara deu continuidade. E o cara deu continuidade com escravos. O cara deu discurso dizendo que negro era filho do diabo. E o cara tinha escravas sexuais. Então, assim, olha, eu me arrisco até a dizer que eles faziam tráfico humano. Eu me arrisco a dizer. Porque, assim, pensa bem, naquela história das montanhas, lá das montanhas que mataram um monte de gente. Sinceramente, eu não acredito que morreu todo mundo ali. Eu acho que eles mataram os homens, os meninos, e pegaram as mulheres para ser escravas. É muito profundo você entrar numa história, feita a história de Brigham Young e a história de Joseph Smith, e você vê que não tem comparativo nenhum. São dois líderes totalmente diferentes, totalmente desiguais. A história não é a mesma. E a história não é verídica. A história não é real. Eu estive lá onde o Joseph Smith disse que viu Deus Jesus Cristo. Eu procurei um charuto de maconha ali. Será que tem maconha aqui? Só... Tô brincando, tá? Meu Deus, deve ter algum cogumelo aqui. Porque não tem lógica se você vê. Se você acredita que o Joseph Smith viu Deus Jesus Cristo, eu acredito que Alá recebeu a pedra de Deus também. Eu acredito que os três pastorios em Portugal viram a Virgem Maria. Você entende a coisa? Eu acredito que Ema dos Adventistas, viu Deus, porque toda seita de controle mental, o líder é maluco. É maluco. Ou inventa uma história que alguém acreditou. É contar a história para que 1.000 pessoas acreditem que ela é verdadeira. Isso acontece na política. Isso acontece na religião e na política, por exemplo. Eu nunca fiz isso. Quantas vezes no Brasil eu já ouvi isso? Eu? Eu vou te processar, prova. Realmente, você entende? Contra fatos não há argumentos, mas tem pessoas que não acreditam. Então, assim, tem uma coisa complexa na história de Joseph Smith, que várias pessoas se perguntam como é que eles conseguiram todo o patrimônio. Outra coisa grave da Brigamita. Eles conseguiram patrimônio porque aonde eles começaram as primeiras missões, aonde nos Estados americanos eles começaram os primeiros templos, eles se tornavam dono de todas as propriedades dos membros. Isso é um conluio de comunidade. Você doa a sua casa para mim, se você morrer, eu sou dono do seu dinheiro e você nunca vai passar fome. Isso é um comunismo introspecto dentro da É, questão de velado, é. política, né? Então, assim, ela criou patrimônio porque é importante você explorar pessoas que acreditem naquilo que é real. Nem tudo que está à minha vista é realmente real do que eu acredito. O ser humano é muito hipócrita. O ser humano mente muito. O ser humano fala em verdades. A religião, Agora, ela é apenas o pano de fundo de mentiras isso. e do dinheiro. Por isso que eu queria Desculpa. complementar. Não, não, certinho. Porque, por exemplo, ó, o ser humano ele mente muito. Já é Muito. natural de ele querer colocar histórias para poder justificar coisas. Agora, imagina alguém. Por isso que a gente tem que tentar estudar a história de Joseph Smith. Um cara vivia à margem da sociedade, já era difícil. A mãe que trabalhava mais, o pai era meio sonhador, ele ficava querendo achar tesouro com varinha, lembra? O pai de Joseph... Aí ele já seguiu Pedrinhas. e ficou meio à margem da sociedade, queria vencer a qualquer custo. Não, eu vou esconder cavalo, não sei, alguma coisa. Até que o ponto que ele falou assim: peraí, então se eu falar que eu vi alguma coisa, tal, as pessoas podem acreditar. Tá vendo? Falando Sei. a grosso modo falando, provavelmente ele falou: vou inventar uma história e pode colar. E colou. A gente vê grandes pessoas na história aí. Se Sim. você for pesquisar mesmo, hoje em dia parece que nem aconteceu o que o E cara tem falou, e o cara virou uma pessoas que lenda. estão dentro da igreja e que sabem que ele foi poligâmico, que ele fala que ele é estuprador, que ele fazia isso. Tem gente lá dentro que não acredita em veracidade da igreja. 5 minutes, ok. Eu acredito, tem uma coisa muito profunda nesse momento da sociedade.
A religião, ela só é o pano de fundo de interesse que não é a fé. Espiritualidade não é religiosidade, religiosidade não é espiritualidade. Os membros da igreja, eles são membros de uma igreja, só isso. Não é, se você comparar o cristianismo, a história das igrejas, a história da filosofia, você vê tudo que a religião fez para acrescentar do ser humano, a igreja, a religião, ela sempre foi contra a ciência, a igreja sempre foi contra a fé real. Então, assim, hoje, com 44, quase 45 anos, eu começo a olhar para essas coisas, quem está do lado de fora, que foi uma frase que uma pessoa disse no dia que o Marcelo estava falando, realmente, a gente que está do lado de fora hoje, a gente consegue ver o toma lá da cá, né? O toma lá da cá, certo? Porque assim, você pode estar dentro da igreja nesse momento, ouvindo esse vídeo, e você pode estar com depressão. E a igreja não está preocupada em cuidar da tua depressão. O que me interessa é o que está debaixo do seu umbigo, do lado direito, do lado esquerdo, que tem um buraco. Porque a partir do momento que você não tem, você não vale mais nada. Ou aí eles vão botar um bispo desempregado. Ah, mas ele foi ex-missionário, mas ele não tem emprego fixo. Porque eu conheço pessoas que não se tornaram bispo na igreja porque não tinham emprego fixo. Eu conheço pessoas que não se tornaram líder na igreja porque são negros. E não sou eu que estou dizendo. Vá atrás da informação. Vá atrás da história do cogumelo. Vai atrás da história, não da Vânia, do Paulo Gonçalves, do Marcelo Ribeiro, que teve experiência muito maior do que eu dentro da instituição. Vá atrás. O que é importante é você saber que você está colocando a tua vida única e lateral dentro de uma instituição que não está nem aí para você. Paulo, Nem aí. ó, só para concluir, cara, ó que legal. As pessoas têm mandado muita pergunta para mim ultimamente, falando assim, ó Paulo, do Mormon Uma Ova, que religião que você é? Que religião que você vai? Que igreja que você está frequentando agora? Me fala, me fala. Eu vou ser sincero para vocês. Eu nunca falei com uma pessoa tão interessante e com uma história tão legal como a Glaucia Ceciliato. Você sabe quem eu Maravilhosa. estou falando. Ela Maravilhosa. foi a tradutora, maravilhosa. Ela foi a tradutora oficial do Milagre do Perdão para português, trabalhou para a igreja para fazer essa tradução Sim. e ela escreveu um livro que chama Pulsar de Luz. Inteirinho o livro dela fala como buscar a própria espiritualidade. Cara, eu não quero saber da placa da igreja. Talvez eu consiga algo interno e ter os mesmos efeitos bons que você espera de uma religião dentro de você praticando a sua própria espiritualidade. Então, já respondendo no seu vídeo em primeira mão, que é para Sim. quem me pergunta isso, Sim. hoje eu prefiro buscar minha própria espiritualidade do que qualquer outra igreja, é a minha opinião por enquanto. Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu frequento uma sinagoga, é, eu vou na igreja luterana, eu vou no jantar da igreja armênia, eu gosto de lugar exótico. Quando eu vou no Brasil, Uhum. eu vou na feijoada da macumba, eu vou no catecismo, eu pego livros, eu leio tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi uma coisa depois que eu voltei da missão. Você precisa, você não, você pessoa, você precisa aprender que existe um ser único, que é importante para a sua vida, não sua, Paulo, não, sua pessoa. A sua, o seu, a mente da gente, a sanidade da gente é um fio de cabelo. É um fio de cabelo. Eu posso estar em sanidade hoje, amanhã, pá, explodir. Porque nós estamos vivendo em tempos aonde se tem a oportunidade de tirar uma dúvida, de ter uma opinião e de poder dizer não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não devo, não, eu não quero. É normal. Mas tem uma pergunta que fazem para mim, que é uma pergunta, eu acho que é uma exclamação, não é uma pergunta, é assim: eu não sei o que vai ser da minha vida quando eu sair de lá. Eu respondo para você o que eu faço hoje, o que eu penso hoje. Quando eu saí de lá, eu fui atrás dos 20 anos que eu perdi. Quando eu saí de lá, eu não estou falando mais, estou falando da minha vida. Quando eu saí de lá, eu me matriculei, eu voltei para a universidade. Quando eu saí de lá, depois do divórcio, porque depois que eu divorciei, eu procurei estudar, eu procurei trabalhar,
eu procurei pagar minhas contas e procurei viver. Eu não tenho cordão umbilical com a igreja. Eu nunca tive cordão umbilical. O útero da minha mãe não é a igreja, é minha mãe. Confundir a igreja como algo, como um tanque de Siloé, ou você bebe ou você morre, é complexo. Se você chegou, você está vendo esse vídeo, e você chegou a esse nível, é porque você está com um problema emocional. E a igreja, ela faz questão de você ter esse tipo de sensação, porque ela faz você sentir assim, para que você não se afaste, para que você não encontre, existem outros caminhos. Existem pastores batistas, existem pastores presbiterianos, existem igrejas católicas, existem padres, existem pais de santo, existem rabinos maravilhosos. E durante esses anos que eu me afastei das pessoas, o maior castigo que a vida me deu, a igreja fez assim, eu me afastei das pessoas, e quando eu me afastei da igreja, eu estava sem igreja e sem as pessoas. Eu estava, sabe aquela turma que vivia comigo antes da igreja, que me tratava bem, que convivia? Eu me afastei deles, por opção. Quando eu saí da igreja, essas pessoas não estavam mais disponíveis para mim, porque eu me afastei delas. Elas têm o direito de não querer mais assunto comigo, mas nem tão vivas mais. Então, a gente tem que entender e tem que respeitar o direito de quem fica e quem sai. Eu não sou sabão para ficar dentro de uma caixa para lavar roupa. Agora, tem uma coisa. Se você tem dúvidas, se você tem dúvidas da veracidade das coisas que a Vânia fala, coisas que o Paulo fala, que o Marcelo fala, e que os outros podcasts, que não é só o Paulo Gonçalves que faz, do mundo inteiro, inclusive da Alemanha e da Suíça e da América Central, se você tem dúvida, faz o seguinte, faz uma análise. Até quando a igreja fez bem para você? Até quando a igreja que você frequentou vai te ajudar quando você estiver desempregado, quando você estiver ferrado? Sabe quando é que a igreja vai virar as costas contra você? Quando você tiver problema lá com seu marido, sua esposa. A igreja vai conversar para salvar. Mas se você. Entende? Então, você tem que se respeitar. Isso aqui que eu leio da Emma Smith, o Paulo sabe, eu estou há meses tentando ler o livro. Cada capítulo que eu leio da Emma Smith me dá embrulho no estômago. Porque, assim, afirmar que uma instituição é verdadeira e é única é muito perigoso. É extremamente. A gente está com problema de guerra aí. Agora, você sabe, eu para encerrar o assunto, você sabe por que que a gente está com problema na guerra? Porque tem a religião no meio, no meio. As duas maiores religiões do mundo estão no meio. No pano de fundo está uma briga por dinheiro chamada petróleo. Mas a religião é o muro. Só que a religião é tirada do meio na hora que não é necessária. A gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros, a vida dos outros. Eu acho que o Paulo tem isso, falou alguma coisa, acho que teve algumas pessoas que fizeram defesa a ele no café que o Marcelo fez naquele dia, teve muita crítica, porque as pessoas fazem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muito, muito mais problema para resolver no mundo do que acreditar se uma coisa é verdade ou uma coisa é mentira. Eu não estou dizendo que você está lá e está ruim ou está péssimo. Não acredite em tudo que te dizem e não abrace todo mundo que te beija. E aí foi dito há 5.000 anos atrás, entendeu? Aprenda isso. Aprenda. Quem passou pela dor não quer voltar. E quem tá lá quer sair. Não acredite. Muito obrigado. Valeu, Paulinho. Sempre bom conversar com Tamo você, junto. Valeu, mestrão. pessoal. Um abraço. Ah, eu que Fui. agradeço.